Desde que o ser humano aprendeu a pensar, ele nunca mais ficou em silêncio. Mesmo quando o mundo se cala, existe algo que continua falando dentro dele. Essa voz não dorme, não tira férias, não pede licença. É o diálogo interior. Uma conversa constante entre memórias, medos, desejos e julgamentos. Uma narrativa invisível que molda decisões, emoções e destinos. Poucos percebem quando ela começou, mas todos convivem com ela. E a pergunta não é se essa voz existe. A pergunta é, como ela fala com você? O diálogo interior não nasceu pronto. Ele começou na infância, quando palavras externas passaram a morar por dentro. Primeiro vieram as vozes dos pais, depois, dos professores, mais tarde, da sociedade. Com o tempo, essas vozes deixaram de ser externas e passaram a se misturar. O cérebro humano aprendeu a simular conversas para antecipar perigos, escolhas e consequências. Pensar foi, antes de tudo, uma estratégia de sobrevivência. Mas o que nasceu para proteger também aprendeu a criticar. E nem sempre com gentileza. Em algum momento, o diálogo interior deixa de apenas orientar e passa a julgar. Ele compara. Ele cobra. Ele revisita erros antigos como se fossem recentes. Você devia ter feito diferente. Você não é bom o suficiente. Você já deveria estar em outro lugar. Essa voz não grita. Ela sussurra. E justamente por isso, ela se torna perigosa. Porque aquilo que se repete em silêncio começa a parecer verdade. O ser humano não é apenas o que faz. Ele é, principalmente, o que acredita sobre si mesmo. E essa crença nasce do diálogo interior. Quando a voz interna diz eu posso, o corpo se move. Quando ela diz não adianta, a vida desacelera. Ao longo dos anos, o diálogo interior constrói uma identidade invisível. Uma história que a pessoa conta para si mesma. Sobre quem ela é. E sobre o que merece. E poucas pessoas questionam essa história. A neurociência chama isso de fala interna. Estudos mostram que o cérebro ativa áreas semelhantes às da fala real quando pensamos em palavras. Ou seja, o cérebro não distingue totalmente o que é dito fora do que é dito dentro. Por isso, o diálogo interior influencia hormônios, emoções e até respostas físicas. Pensamentos repetidos moldam conexões neurais. O cérebro aprende aquilo que escuta com frequência, mesmo quando a voz é a própria. Curiosamente, muitas pessoas têm medo do silêncio. Quando a voz interna para, surge um vazio. E o vazio confronta. Ele obriga a pessoa a existir. Sem rótulos. Sem justificativas. Sem narrativas prontas. Por isso, o diálogo interior muitas vezes se acelera. Ele fala para evitar sentir. Fala para evitar encarar. Fala para não escutar o que realmente importa. Nem toda voz interna é verdadeira. Muitas são ecos de experiências antigas, que já não fazem sentido. Críticas que pertencem ao passado. Medos que não se confirmaram. Culpa que nunca foi elaborada. Ainda assim, essas vozes continuam ativas. Elas sabotam decisões, adiam sonhos e transformam potenciais em frustrações. Tudo isso sem que ninguém de fora perceba. O diálogo interior não pode ser eliminado, mas pode ser observado. Quando alguém passa a escutar a própria voz, como quem escuta outra pessoa, algo muda. A consciência cria espaço. E nesse espaço, a escolha se torna possível. Nem todo pensamento precisa ser seguido.
Nem toda crítica precisa ser aceita. O diálogo interior pode ser educado. Assim como foi aprendido. Ele pode ser reformulado. Quando a voz interna deixa de atacar e passa a orientar, ela se transforma em aliada. Ela não ignora erros, mas também não os usa como sentença. Ela reconhece limites, sem reduzir a pessoa a eles. Nesse estágio, o diálogo interior se torna maturidade. Uma conversa honesta entre quem a pessoa foi e quem ainda pode se tornar. Ao final de tudo, o diálogo interior permanece. Ele estará presente nas decisões pequenas e nas escolhas definitivas. A única coisa que muda é a forma como ele é escutado. E talvez a pergunta mais importante não seja sobre o mundo lá fora, mas sobre o tom da voz que fala dentro. Como anda o seu diálogo interior?